E aí, pessoal, como é que vai? Todo mundo, beleza? Espero que vocês tenham assistido, ou melhor, ouvido o nosso podcast na segunda-feira, porque eu disse que essa semana a gente tinha algumas novidades, não é isso? Além de ter dito a vocês que à tarde, excepcionalmente, nós não teríamos o plantão de orientação, porque seria uma aula voltada para a correção do teste de segunda chamada de recuperação. Essa aula de agora de manhã vai trazer umas novidades para vocês, tá certo? Então eu tô aqui agora para as turmas do nono A e no nono B, 5 de maio, começando a segunda unidade para valer. Na verdade, nós já começamos na semana passada com aquele assunto bem gostoso que vocês lembram de juros simples. Eu fiz algumas perguntas para vocês e tal, embora a gente tenha feito uma atividade que ainda valeu nota para a primeira unidade. Hoje eu quero dar uma sequência a isso, dar uma ênfase maior a esse assunto e vocês vão entender o que é que eu vou querer no final, que eu trago uma surpresa para vocês, tá certo? Então a gente vai fazer um breve retrospecto aqui, porque eu ainda tenho inclusive alguns conceitos para trazer a vocês em relação a isso. Engraçado que eu tinha pedido que nos comentários vocês opinassem sobre a ideia que vocês têm em relação ao conceito de juros simples. E apenas 2 pessoas me responderam. Vocês estão comendo mosca, hein? Estão ficando aéreos, não vendo, não ouvindo, não percebendo e não se apropriando das questões que a gente tem colocado para vocês. Isso não é bom, porque lembrem-se que tudo é critério de avaliação. Nesse ensino remoto, a participação de vocês é algo fundamental, tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, como eu costumo dizer, eu quero agora passar para vocês aqui uma questão que é bastante interessante quando se trata de juros, que é a questão conceitual. Então, eu já cheguei até a comentar isso na aula passada, mas eu preciso dar uma reforçada. Isso está lá na página 24 do livro de vocês. A gente ainda vem falando de juros, a gente ainda vem falando de educação financeira, a gente ainda vem falando de porcentagem. Tudo está meio que reunido num pacote só. Então hoje a gente está falando aqui da página 24 do livro de vocês. E eu tenho que trazer aqui 3 conceitos para vocês, que eu já falei na aula passada, mas eu quero reforçar. Que é o conceito de capital, o conceito de montante e o conceito de juros. Que é diferente, isso tem que ficar muito claro para vocês, de taxa de juros. Toda vez que a gente fala de taxa de juros, e aí eu vou aqui, destacar com o meu marcador, eu estou falando de porcentagem, tá certo? E toda vez que eu falo de juros, eu estou falando de valor. Então, se eu pergunto a vocês qual é o juros cobrado em cima de uma compra a prazo, eu quero saber qual é o valor final. Se eu pergunto qual a taxa de juros, eu quero saber qual é a porcentagem que incide sobre aquele valor, tá certo? Então isso é um conceito que é importante a gente conhecer e que às vezes a gente até se atrapalha no nosso dia a dia. E capital, a gente também já falou disso aqui, é o que a gente chamaria de valor inicial. Montante, lembram que eu falei? Montante vem de montanha, vem de muito. É o que a gente chama, é o valor, que é o nome que a gente dá, né, melhor dizendo, ao valor final. Então, para eu calcular o meu montante, eu tenho que pegar o valor do meu capital e somar com o valor do juros, tá certo? Essa aqui é basicamente a fórmula que a gente usa para fazer o cálculo dos juros simples. Então, a gente pega o valor do capital e soma com o valor dos juros. Então, se vocês tiverem uma situação, problema para resolver,
qualquer um desses itens eu posso perguntar como sendo um termo indefinido e vocês encontram outro. Ou seja, se eu quiser saber o valor do capital, basta eu pegar o montante e diminuir o valor do juros. Da mesma forma, se eu quiser saber o valor dos juros, basta eu pegar o montante e diminuir do capital. É só eu criar uma equação com base na equação principal, tá certo? Então não tem dificuldade, a gente substitui o que a gente tem. Exemplo, se eu tenho um capital de R$1.000, tá certo? E recebo ao final de uma determinada aplicação, de um determinado tempo, uns juros de R$250, e eu quero saber qual o valor do meu montante, então eu pego o montante e somo 1.000 do capital mais 250 dos juros, que vai dar 1.250, ok? Agora, se eu chego para vocês e pergunto assim, qual seria o capital? Então, qual seria o capital de um montante final da ordem de R$1.250, sabendo-se que ao longo do tempo foi acrescido uns juros de R$250. Quanto foi que eu investi? Então eu diminuo um do outro e vou descobrir que o valor do capital foi R$1.000. Da mesma forma, se eu quiser perguntar para vocês qual vai ser os juros que eu vou ter, quanto eu vou receber de juros, se eu tiver no final um montante de 1.250 e eu tiver aplicado um capital de 1.000, aí a gente subtrai os dois e vai descobrir que a gente teve um rendimento, né, um juros de R$250, tá certo? Então, gente, tudo isso aqui são exemplos que a gente usa para situações que envolvem juros simples, que o nome já está dizendo, é muito simples, não tem o que dificultar, porque é uma multiplicação pura e simplesmente. Não dá para a gente criar outro tipo de cálculo, outro tipo de vertente que venha dificultar a compreensão da gente. E aí eu venho aqui para a nossa página 24 do livro e trago o exemplo que o autor colocou para a gente aqui, que ele pega na seguinte situação problema e diz o seguinte, acompanha aí no livro de vocês, página 24, a questão 1. Regina vai a um banco, deixa eu passar para outra página aqui, né? A questão 1, deixa eu anotar aqui com a minha caneta, questão 1 da página 24, ok? Então veja só, Regina vai a um banco e faz um empréstimo de R$12.000, certo? Vamos lá. Por 3 meses, então, esse é o valor do empréstimo, é o capital, R$12.000. O tempo, 3 meses. E olha o que eu falei, a taxa de juros, que a gente vai chamar aqui de I, para não confundir com T de tempo, tá certo? De juros simples de 2,7%, olha aí o porcento aí, ao mês. Ok? Então, juros simples, deixa eu colocar aqui, ó, juros simples. Isso tem que estar escrito no problema. Vocês não têm obrigação de adivinhar, vocês não têm obrigação de ter bola de cristal para saber se o cálculo é de juro simples ou juro composto. O que é juro composto, professor? Calma. Depois a gente vai ver o juro composto. A gente ainda está na alfabetização da educação financeira, tá certo? Uma coisa de cada vez. E aí a pergunta é a seguinte: qual a quantia que ela deverá pagar de juro e qual o valor total que Regina terá de pagar no fim do empréstimo? Então, são duas perguntas, tá certo? Então, primeira pergunta, qual a quantia que ela vai pagar de juros e qual o total
que Regina vai ter que pagar no fim do empréstimo. Professor, o senhor estava falando antes que a gente recebe juro. Não, a gente recebe, mas a gente também paga. Então, por exemplo, no banco, a gente vai ter que sempre pagar, né? Porque banco só quer tomar da gente. Então, a gente deixa o dinheiro lá, a gente empresta o dinheiro ao banco. Por esse empréstimo, o banco vai cuidar do nosso dinheiro e aí esse dinheiro vai ser rendido, mas ele não vai ficar lá também parado. Então, o banco, a gente não pode se enganar, o banco está fazendo 1001 coisas com o seu dinheiro. Na hora que a gente precisa do dinheiro, aí o banco tem por obrigação nos devolver, tá certo? Então, como é que esse banco vai nos devolver esse dinheiro? Com os juros que ele deixou lá como garantia para a gente ter o dinheiro guardado lá com ele. Por quê? Se a gente quisesse, a gente guardava o dinheiro dentro do nosso colchão. Só que o que ia acontecer? Por que a gente não guarda o dinheiro no colchão e guarda o dinheiro no banco? Porque se a gente guardar o dinheiro no colchão, o dinheiro não vai render. Se a gente guardar o dinheiro no banco, o dinheiro vai render. É por isso que a gente escolhe o banco. Porque lá os juros é um atrativo, é algo bacana pra gente. Só que nesse caso aqui, Regina está tomando um empréstimo. Então ela não tem o dinheiro, ela precisa de 12 mil reais para fazer alguma coisa. Aí ela vai lá no banco e resolve fazer isso. Então que conta a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai pegar o valor do capital, que a gente vai chamar isso aqui de CIT, ok? CIT, para achar o montante, a gente vai calcular o CIT. E o que é o CIT? Que é, se tivesse o Y seria City, né? A cidade em inglês, de professor Arlene, de professora Fátima. Então, esse montante será o capital de 12 mil vezes a taxa. Só que essa taxa ela não vai ser colocada aqui 2,7. Eu preciso transformar essa porcentagem aqui em número decimal. Então, eu vou pegar aqui o 2,7 e vou dividir por 100. Se é por cento, então vai dar o quê? Vamos fazer a continha aqui. 2,7 dividido por 100. 0, porque não divide. Ok? Aqui a gente precisa acrescentar um outro zero para igualar. Então aqui vai dar, ó, 270 não divide, 2.700 divide, ok? Então aqui, ó, 0,27. Ok? Então 0,027. Coloca lá o valor vezes o T de tempo, 3. Ok? Alguns livros, em alguns lugares, alguns exercícios vocês podem achar, ao invés de T, vocês acham N, o tempo em N, também pode ser. E aí o montante vai ser, vamos fazer essa conta de vezes aqui. Então vai ser 12 mil vezes 3, né, que é mais fácil a gente fazer, que dá 36 mil, vezes 0,027. Vamos lá, é bom a gente treinar. 1, 2, 3, 6 vezes 7, 42. 3 vezes 7, 21 com 4, 25, ok? Aqui a gente vai aumentar uma casa aqui, então, ó, 0, 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. Então, aqui, ó, 0, 0, 0, 2, 7, 9. Quantas casas depois da vírgula? 3. Corta aqui. Quanto é aqui o valor dos juros? Deixa eu corrigir aqui. Quanto é o valor dos juros? O valor dos juros é 972 reais. Ok? 972 reais. E aí a gente respondeu a primeira pergunta, não foi? Qual o valor dos juros que Regina vai pagar? 972 reais. E aí no final ele pergunta quanto é que vai ter que devolver ao banco, né? Quanto é que no final de tudo, quanto é que vai pagar ao banco? Então vai pagar um montante, é capital mais juros. Quem é o capital? 12 mil.
que é os juros? 972. Somando 12.972 reais. Então, esse é o valor final aí do empréstimo. Esse é o valor do, como a gente chama, montante. É a montanha, lembre-se sempre disso. É a montanha que a gente vai ter que pagar. Só que a gente não fala montanha. A gente fala é o montante que nós teremos que pagar. Ok, gente? Então isso é muito simples, por isso que chama juros simples. Aí vocês têm um outro exemplo na mesma página 24, que ele fala sobre uma aplicação feita durante 2 anos. Vocês não podem esquecer dicas. Vamos lá para as dicas de professor Ivandro. Dicas: o tempo e a taxa tem que estar no mesmo período, né? Tem que estar em tempos equivalentes. Então, o tempo e a taxa tem que ser equivalentes. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá? Então, se eu tenho o tempo em ano, a taxa tem que ser ao ano. Se eu tenho tempo em mês, a taxa de juros tem que ser ao mês. Entenderam? Então eu não posso dizer, por exemplo, se eu disser assim que a taxa de juros é de 5% ao mês, e se eu disser para vocês que o valor ficou aplicado lá por 1 ano, então isso aqui eu tenho que, ó, é diferente. Ano é uma coisa, mês é outra. Então eu não posso fazer a conta assim, tá certo? Só que a gente é inteligente, nós temos um raciocínio muito evoluído, muito bacana, muito rápido, e nós sabemos que 1 ano equivale a 12 meses. Então é só transformar, gente. Aqui o tempo, ó, 12 meses, aí sim eu posso trabalhar com a taxa de 5% ao mês. Então observem aí que nos exemplos da página 24, vocês têm a questão 1, tudo em mês, 3 meses e com o juros simples, a taxa de juros simples de 2,7% ao mês. E na questão 2, vocês têm o tempo de aplicação de 2 anos e a taxa de 12% ao ano. Ok? Então, esses são exemplos diferentes aí para a gente ver essa necessidade deles estarem de acordo um com o outro. Vamos fazer aqui a questão 2 aqui nesse cantinho. Então, ó, o tempo, 2 anos. Ok? A taxa de juros, que eu vou chamar de I, lembrem-se disso, é de 12%. A, o que é A? Não é Alcoólicos Anônimos, é ao ano, ok? E que vai render R$ 1.800 de quê? De juros simples. Ó, aqui já foi dado o valor dos juros. Bora ver no que vai dar isso, hein, gente? E aí ele quer saber qual foi a quantia aplicada. E o que é a quantia aplicada? A gente já viu que isso é o capital. É isso que ele quer saber. Então aí, ó, vamos determinar quanto a aplicação rendeu de juros por ano, certo? Então, se ele tem aqui R$ 1.800 de juros no final de 2 anos, significa que rendeu por ano R$ 900 de juros, ok? 900 no primeiro ano, 900 no segundo ano. Isso eu estou chamando a atenção mais uma vez. O que a gente está falando de juros simples, ok? Então vamos lá, continuando. Representando a quantia aplicada por X, podemos escrever então que 12% de X é igual a 900. Aí ele faz uma pataquada doida aí, que não precisa a gente se preocupar com isso. Vamos fazer a fórmula. Qual é a fórmula que a gente falou? Juros não é CIT? Não é? Então quem é os juros? 1.800
Quem é o C? É o que eu quero descobrir. Quem é o I? É 12. Mas eu posso usar 12, professor Ivandro? Não. Tem que transformar em decimal. Então lembrem, 12%, ó, que é 0,12. Eu vou ter que lembrar disso, é, professor? Vai, sim, senhor e sim, senhora. Vai ter que lembrar disso. Vezes 2, porque é 2 anos. Ok? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Essa conta de vezes. Então 1.800 vai ser igual a 0,24C. Esse C aqui, gente, é como se fosse um X para nós. Então, se isso está multiplicando, é só passar dividindo. Então, quem vai ser o capital? 1.800 dividido por 0,24. E aí, fazendo a conta, vai dar quanto aí? R$ 7.500. Ok? Super fácil, né? Super, super, super fácil. Aqui eu não vou fazer a conta não, porque não tenho mais espaço aqui. Mas vocês fazem depois. É só dividir, ó. 1.800 dividido por 0,24. Lembrem, ó, de igualar aqui, acrescenta 2 zeros, depois faz a conta. Vai dar 7, Aí vocês fazem a conta, ok? E vai dar 7.500. Bom, então, o que eu vou querer de vocês? Na verdade, vamos lá, eu vou querer que vocês inserir novo slide. Cadê? Aqui. Pronto, eu vou querer de vocês que respondam para mim a página 25. É agora, gente. Lá vem eu com a novidade. Então, responder. Que é isso? Apareceu aqui agora. Tá. Responder as questões da página 25. Ok? Então vocês vão responder as questões da página 25 e vão postar lá no Google Sala de Aula, na nossa aula 31, onde tem lá link para postagem da aula 30, que essa é a nossa aula 30. Só que tem um detalhe, meu povo e minha pova, meus queridos ilustres. Eu não quero que faça só a resposta. Eu quero os cálculos também. Eu não tenho aluno adivinhão, porque se eu tivesse aluno adivinhão, já tinha me dado os números da Mega Sena e eu já tinha me aposentado. Então não quero. Tem que ter o cálculo. Não tem necessidade de copiar a pergunta, tá certo? Mas o cálculo eu quero. Eu quero que faça a continha, como a gente fez aqui, ó. Como a gente fez aqui a continha para chegar. Pode botar aí as continhas de vezes e de dividir no caderno. Quando vocês tirarem a foto, eu quero tudo bonitinho, arrumadinho, com todas as continhas do lado. Beleza? Então isso é a primeira parte da nota de vocês para a segunda unidade. Até quando para me entregar isso? Até dia 11. Ok? Até dia 11. 20 horas. Agora tem tempo, não pode passar do horário. Até 20 horas vale 100%. Se passar de 20 horas e 1 minuto, aí o trabalho, a atividade só vale 50%. Ok? Se tiver toda certa. Se tiver erro, aí vai diminuir mais ainda. Ok? Então isso é a primeira parte. E aí, gente, tem uma novidade que o professor Ivandro está trazendo para vocês agora. E que nós vamos definir, zerar na próxima semana, na nossa aula do dia 12. O que é, professor? Lá vem ele, lá vem eu, tô chegando. Nós vamos fazer um trabalho em equipe para a nossa segunda unidade, ok? E eu quero 7 equipes.
Então vocês vão ter que construir aí 7 equipes e aí vão me mandar o nome dos 7 líderes da equipe. Quem serão os líderes das equipes? Não sei. Se organizem. Quantas pessoas, professor, na equipe? Não sei. Se organizem. Eu só sei de uma coisa. Não pode ser individual e não pode ser em dupla, ok? E eu gostaria que as equipes não tivessem muita gente nem pouca gente. Então tentem se distribuir de maneira organizada, de maneira civilizada, de maneira ordeira, para que a gente tenha as equipes com um número mais ou menos aproximado de pessoas. Lá na aula 31 eu vou explicar direitinho o que é que eu quero de vocês nesse trabalho, mas eu vou aqui agora dar uma noção geral. Vocês vão ter a página 26, ok? Página 26. E vocês têm um texto sobre recursos hídricos, ok? Vocês têm a página 27, calma que eu estou explicando, que é água no planeta. E na mesma página 27, vocês têm também água no corpo humano, que é a partezinha final ali, onde tem aquela tabelinha: cérebro, pulmões, fígado, músculo, coração, rins e sangue. Ok? Bem interessante esses textos, porque no planeta Terra, o planeta Terra é formado por 70% de água. E aí vem na questão 3, aqui a questão 1, certo? De recursos hídricos. Aqui a questão 2, de água no planeta. Aqui a questão 3, de corpo humano, ok? E aí vem a questão 4, que é da página 28. Na questão 4, fala sobre bancos. Não é nem questão 4, eu estou chamando assim, mas é a página 28, ok? E aí, além disso, vocês vão ter mais 3 itens, por isso que são 7 equipes, aqui só tem 4, do roteiro de estudos. Roteiro de estudos, que tá lá o link do roteiro de estudos. Lembrando que vocês têm que pedir acesso ao link e eu tenho que autorizar. Então tem que pedir o acesso logo, questão de direitos autorais, tá certo? Quer dizer, primeiro vocês vão definir o líder da equipe e as equipes. Segundo, aí eu vou fazer o sorteio dos temas, isso eu vou fazer no dia 12. Quando eu sortear os temas aqui, vocês vão saber qual vai ser o tema de cada equipe. E aí vão poder ver se vai estar no livro de vocês ou no livro digital, ou se vai ter que ir para o roteiro de estudos, que aí sim vai ter que pedir autorização para eu liberar o material de PDF para vocês pesquisarem, ok? E aí tem no roteiro de estudos a primeira, a equipe 5, que é, deixa eu voltar aqui que eu esqueci aqui, a importância da água. Tudo isso tá lá na aula 31, viu, gente? Importância da água, que vai ser aqui um outro tópico. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O outro tópico aqui do roteiro de estudos é educação financeira. E o último tópico é porcentagem. Então tem todos os textos lá. Vocês vão pesquisar e vão organizar o que eu pedi para vocês lá na aula 31. Eu vou adiantar agora, rapidamente, que a gente só tem 30 segundos para eu falar isso. Então, o que é que eu vou querer de vocês? Na próxima semana eu vou falar melhor. Já quando eu distribuir as equipes, que vocês vão dizer quem são os 7 líderes. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer para mim um jornal. Eu quero um jornalista, um programa jornalístico. Então esse programa vai ser ou um vídeo, tipo Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal do Bocão. Bocão não, que não vai aparecer crime.
E tipo, ou se não quiser fazer o jornal, faz o podcast, igual os que eu gravo para vocês, tá certo? Então vocês têm as duas opções para fazer. E o resto a gente vai conversar ao longo do tempo. Para quando isso? Isso vai ser para junho. Depois eu vou dizer o dia. Mas por enquanto, vocês vão começar a se organizar já, se apropriar do material. Então, primeira coisa, definir os 7 líderes. Cada líder vai organizar a sua equipe. E aí, no dia 12, eu vou sortear os temas entre vocês. E vocês vão começar a preparar o trabalho, porque não dá para deixar para a última hora. E isso vai ser uma das notas da gente da segunda unidade. Tá certo? Lembrando que vai ter porcentagem, vai ter juro, vai ter um bocado de coisa aí para vocês verem na matemática no dia a dia da gente. Ok, pessoal? Então, sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Tá todo mundo curioso aí, todo mundo cheio de dúvidas, mas não quero saber. Quem tiver sua dúvida, vá lá no comentário da nossa aula 30 e coloca: professor, eu não entendi isso, professor, eu não entendi aquilo, que aí eu explico lá para vocês melhor. Tá certo? Mas agora o que eu quero é que vocês façam os exercícios da página 25, porque até o dia 11 só, e definam os 7 líderes que vão formar as 7 equipes. Se quiserem já ir fazendo as equipes de vocês, podem. Só que depois eu vou ver como é que tá. Se tiver uma equipe com 3 pessoas e uma equipe com 10 pessoas, eu vou ter que mexer nisso aí, né? Porque não vai ser, não vai ter nem trabalho para tanta gente fazer na equipe. Beleza, meu povo? Então, galerinha, a gente encerra a nossa aula de hoje, por enquanto, nessa manhã. E à tarde, vocês estão de volta para a nossa correção do nosso teste de recuperação. Ok? Cheiro no tupete, até a próxima. Valeu, pessoal!